E eu acho, não sei, Zoe, eu acho, eu acho delicado a gente pré-definir, sabe? Acho que a gente vai ter que ir junto, sentindo, conversando, e ver mais ou menos o que que a galera tá pensando, qual é a efetiva condição desse jogo seguir desse modo. Eu acho que já tá na hora, sabe? Da gente. Isso, aí eu penso que seria na verdade melhor que fosse um encontro presencial, entendeu? Porque aí a gente conversa, eu converso com você, a gente pega aí as ferramentas de produção que a gente puder pegar e a gente, em vez de idealizar coisas, a gente realiza, sacou? Eu acho que essa é a diferença, para mim, de fazer da produção do nosso trabalho uma realização ou uma idealização, tipo, não curto idealização. Eu não tenho, eu te, mas eu não tenho como saber. Eu não vou fechar isso. Eu preciso da equipe pra gente definir isso juntos, assim. Eu não sei se vai ser aqui em casa, no meu apartamento. Eu acho que pode ser. Eu acho que eu me disponho a realizar aqui. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente está numa semana decisiva. A gente está entrando semana que vem na nossa terceira semana de encontros aqui no meu apartamento. As coisas que a galera está produzindo, criando, compondo, estão em profunda relação com o espaço, né? Acho que a própria, digamos assim, universo que a gente está inventando diz respeito, sabe? E aí eu quero te ouvir também. Eu acho que podemos fazer aqui em casa. Eu nunca pensei propriamente sobre isso, né? Beleza, então a gente faz uma reunião. A gente faz uma reunião. A gente pode ver se você vem, fica até o final do ensaio, depois a gente almoça, faz alguma coisa e conversa, tá? E aí a gente também combina se a gente chama todo mundo para essa reunião, se você acha melhor ser uma reunião eu, você, mais alguém da equipe. Tá bom, Zoe? Tá. Querido, obrigado. Não, a gente vai. Na verdade tá tudo certo, tá? Não tô com. Eu não tô fazendo grandes dramas, não. Na verdade, eu tô. Eu só tô querendo puxar essa conversa pra agora pra gente não se surpreender muito, assim, sabe? Com os percalços que sempre vem, né? Em termos de produção, a gente sempre se surpreende. E também, assim, a parada tá tomando forma, não que eu saiba dizer o que é. Ela tá, claro que ela tá tomando forma, né? E isso também vai implicando questões de ordem de produção, né? A produção totalmente andando junto, assim, tá? Então tá, a gente se fala, eu preciso ir. Tá bom. Tá bom, Zoe, querido, obrigado. Ai, que situação. Ai, caralho. Ai, minha cabeça. Ai. Eita porra. Ai. Não, não é muito simples se arrastar no chão sem usar os braços. E ainda mais de ré. Bom, queria dizer também que, bom, imagino que nem tudo que está escrito aqui, obviamente, aconteceu, né? Nem tudo que está escrito aqui aconteceu. Ao mesmo tempo,
Nem tudo que aconteceu também está escrito aqui. Acho que fica sempre algo pelo caminho. Nossa, que semana, viu? Que semana, que semana. Bom, segunda-feira, seguindo o compartilhamento desse processo de criação, que ainda não sabemos exatamente o que é. Segunda-feira a gente deu início à nossa segunda semana de encontros. Fizemos na semana passada, de segunda a sexta, 5 encontros, e segunda-feira retomamos os trabalhos com um descansinho no domingo. E na segunda a gente conversou bastante, eu e o elenco, e também essa semana a gente esteve a semana inteira presente com a nossa dramaturga, que é a Cecília Ripoll, nossa dramaturga. Essa semana esteve presente em todos os encontros, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e a presença da Cecília foi maravilhosa. Tem muita coisa para falar do que a gente já conversou, do que a gente trocou. Vou tentar dar um panorama, obviamente, simplificado, resumido, do que a gente fez essa semana. Segunda, no nosso encontro 6, foi um encontro muito marcante, porque ainda que eu estivesse especulando algumas coisas que seriam feitas, que eu proporia, né, para o elenco, na verdade a gente não conseguiu levantar. A gente sentou nessa sala, a gente sentou aqui nessa sala, cada um no ponto, e a gente conversou sobre a experiência que foi o encontro da sexta-feira retrasada, né? Quando eles realizaram algumas coisas para nossa equipe. Eu não sei exatamente o que estava sendo feito, mas a gente ficou numa longa conversa no encontro dessa segunda. Foi uma conversa boa. E a gente entrou numa discussão sobre, vou dizer uma expressão, produção de intimidade. Interessante, porque a palavra produção nos remeteu também a... É possível fazer intimidade? Intimidade é uma coisa que se constrói. De que intimidade você está falando, né? É uma intimidade íntima minha, ou é uma intimidade minha com algo, ou minha com outro alguém, outra pessoa? Então, na segunda a gente gastou muita conversa, nos ouvimos, falamos, o elenco todo, a dramaturga, a Cecília, eu. Perdemos tempo, assim, que é algo muito bem-vindo num processo de criação. Isso na segunda, isso deu de alguma maneira um chão. A gente parece estar, sim, experimentando, especulando, criando algo relacionado a esse universo dessa palavra intimidade, daquilo que é íntimo, enfim. Aí na terça, recordando brevemente agora, sim, na terça eu propus um tipo de jogo que eu chamo de rodízio, que eu falei pro elenco, Cecília também estava com a gente fica meio que confabulando, a gente fica meio que rodando pela casa, vendo, chegando perto, gastando tempo com as coisas que estão sendo feitas. Na terça, no encontro 7, a gente fez um jogo que eu chamo de rodízio, que eu pedi que eles inventassem situações entre eles, entre duas pessoas, e que sempre gastassem tempo, nunca fosse algo rápido, fossem situações que demorassem um pouco. Então eu falei isso para eles, cada um escolheu um cômodo, cada dupla escolheu um cômodo. A Amanda trabalhou sozinha na cozinha, mas o resto do elenco se espalhou pela casa. E aí o jogo era uma situação que de alguma maneira respondesse à discussão do dia anterior, da intimidade, porém a mágica do jogo, que eu chamo de rodízio, suponha, tem dois atores, uma atriz e um ator fazendo algo. Num dado momento, esse algo se encerra e eles mudam de posição. Ao mudar de posição, eu que, por exemplo, estava na cama, meio adoecido, levanto, e a pessoa que não estava adoecida, que queria cuidar de mim, vai para a cama. Então eles experimentaram esse rodízio das posições. Isso foi muito interessante porque a gente percebeu assim que eles não precisam estar presos a um mesmo, digamos, personagem, ou a uma situação única, ou agindo de uma única maneira. Eles podem transitar de posições de maneira deliberada, né? Eles podem ir.
E aí no encontro da quarta-feira, que foi o encontro 678, mais uma vez, elenco completo, a Cecília, dramaturga, e eu, a gente encontrou uma única situação que a gente queria experimentar de uma maneira mais vertiginosa, e a gente entendeu que seria legal uma mesma situação para todo mundo. E essa situação foi resumida na expressão, na frase, limpar o rosto. Então eles tinham que inventar, eles e elas tinham que inventar situações que colocassem em questão, em exposição, limpar o rosto, qualquer rosto fosse, podia ser de um, do outro, dos dois que estivessem envolvidos ali, e nessa situação eles experimentariam longas durações, experimentariam ainda essa dinâmica de mudar de posição, então um tá limpando o rosto do outro, muda, esse que estava limpando passa a ser limpado e por aí vai. Então a gente elegeu essa ação, isso que eu estou chamando de situação, que é limpar o rosto, e aí trabalhamos um pouco, conversamos muito também, sempre conversa muito, a gente sempre conversa muito, porque somos muitas pessoas, muitas atrizes, muitos atores, eu agora ainda mais a Cecília junto, então assim, a gente precisa falar, precisa manifestar o que está sentindo, para onde está indo, o que pensou, o que interpretou ou não do que está sendo feito, né? E aí, na quinta-feira, que foi o nosso encontro 9, olha, eu não sei dizer exatamente, foi estranho, assim, foi estranho por quê? Imagina, os encontros estão acontecendo na minha casa, né? Então tem todo já um ritualzinho de acordar mais cedo, dar uma arrumada de novo na casa, deixar tudo limpinho para eles, passo pano. E aí quando eles chegaram, depois que todo mundo chegou e a galera nem tem atrasado, a gente tem, sei lá, a gente tem começado os encontros 10 da manhã, de segunda a sexta, de 10 a 1h30, sei lá, 10h12, 10h13 já estamos prontos para trabalhar, assim, sempre com café, aquele esquema. E aí, nesse dia foi bem forte, assim, porque quando deu tipo 10h15, eu já estava saindo da minha casa. Então eles me pediram, encarecidamente, que eu deixasse eles trabalhando. Eles e a Cecília, dramaturga. Elenco e a Cecília. E pediram para eu ir. Eu peguei o meu caderno, esse diário de criação, peguei meu lápis e... Não, Diogo, por favor, vá. Só vá e volte no final do encontro, que é 1h30, e volte, a gente já não vai estar mais aqui, a gente se vê no encontro de amanhã, sexta-feira. E não me deixaram levar o meu caderno, meu lápis, eu provavelmente levaria, sentaria em qualquer lugar, sentaria na escada, sentaria lá fora, sentaria numa praça, para ficar refletindo, estudando, pensando. Eles me privaram disso e eu... estranhando tudo, eu aceitei, eu falei, ok, é o que tá vindo, é o que tem pra hoje, e eu saí, fiquei rodando pela cidade, meio assim, dei uma volta, blá blá blá, pensei até em ir ao mercado, mas falei, não, fica pensando também um pouco, eu fiquei aqui, mas eu tava longe, eu fui colocado, digamos assim, pra fora, eu não tô dizendo que eu tô sentido, né, nem sei se eu tô sentido, nem sei se é sobre isso, mas enfim, eu saí, e deixei eles trabalhando e simplesmente deixei e fui deixado, não sei se eu tô propriamente com algum tipo de mal-estar em relação a isso, vamos ver o que tá rolando, eu não sei, eu simplesmente saí do ensaio, que é o encontro, deixei eles trabalhando, voltei. Quando eu cheguei em casa tinha um bilhetinho assim falando, nos vemos amanhã. E eu fiquei feliz, mesmo sem saber o que seria o amanhã. E o amanhã foi o encontro de ontem, né? O amanhã foi ontem. O amanhã foi o encontro de ontem, sexta-feira, que foi o nosso encontro 10. Mas antes de falar do encontro 10, eu lembrei de uma coisa... Lembrei de uma situação, talvez porque eu estava tentando falar para vocês de uma espécie de desconforto que eu senti no encontro de quinta. Lembrei de um desconforto que eu passei com uma peça que eu fiz em 2011. Eu quero vou contar, assim, tentando omitir, né, as pessoas envolvidas, porque não estou aqui para delatar ninguém. Talvez eu delate em primeiro lugar eu mesmo. Mas eu lembro que era maio de 2011, eu estou provavelmente dentro de um teatro aqui na cidade do Rio de Janeiro, estamos prestes a estrear uma peça,
uma peça com várias autoras e autores, cenas curtas, várias pessoas no elenco, atrizes, atores, um diretor e uma diretora, e eu, além de ser um dos dramaturgos que escreveu uma das cenas desse espetáculo, eu sou também o co-diretor. E aí, estamos a alguns dias da estreia, aquele momento em que a gente entra no teatro, né? Geralmente não temos condições e tempo de ter o teatro com muita antecedência, geralmente entra na segunda e estreia na quinta. Sempre uma correria, ou quase sempre uma correria. E eu tô dentro desse teatro e finalmente o cenário está montado, a luz está montada, os figurinos estão fazendo pequenos ajustes, estamos ajustando coisas de cena, e num dado momento, eu acho que eu estava próximo, passando por um dos camarins, um dos atores me chamou, estava com o olho cheio de lágrima, ele falou, Diogo, você pode chegar aqui? E aí ele me deu uma desviada, foi comigo assim, digamos, para uma área meio escondida, onde não tinha muita circulação de gente ali nos bastidores. Ele estava realmente com o olho muito cheio de lágrima, ele estava muito magoado, ele falou, não dá, assim, não tem como eu entrar em cena com aquilo, isso nunca foi mostrado, a gente não ensaiou dessa maneira, e assim, basicamente eu estou descobrindo agora que eu tenho uma espécie de claustrofobia, eu não vou conseguir, eu vou perder tudo, eu não vou fazer, eu saio da peça hoje, assim, eu não tenho como fazer. Eu fui colocar aquilo e eu não consegui respirar, eu não consegui ver como é que eu vou... Eu falei, calma, vamos lá ver. Eu não vi também, chegou agora, e era uma espécie de figurino, que não era figurino, era um adereço cenográfico, mas que cobria o corpo do ator inteiro, feito de papelão, um papelão minimamente denso. De fato, ele colocava aquilo e a gente só via as pernas dele abaixo do joelho aparecendo, o resto tudo tapado. Era bonito o negócio, o treco, a coisa, lindérrimo, tinha uma cor maravilhosa, um corte maravilhoso, uma forma incrível, mas o ator não conseguia respirar, o ator não conseguia ver. Ele estava meses ensaiando uma cena e 2 dias, 1 dia, 2 dias antes da estreia, a pessoa responsável por esse apetrecho me chega com aquilo, que era cenógrafa, me chega com aquilo e o ator simplesmente entra em parafuso, não consegue respirar, não consegue enxergar, tem medo de bater na cena, de cair, de sair da luz. E eu falei, de fato, isso não pode acontecer. Não, mas tá lindo. Eu falei, sim, lindo está, mas temos uma outra questão que não é só sobre ser bonito, que é o ator tá se sentindo mal, não vai conseguir fazer, teremos problemas na cena, teremos problemas inúmeros. E o ator com o olho cheio de lágrima, como se a vida dele estivesse na nossa mão ali, porque realmente ele descobriu naquele momento que ele não tinha condição de ficar trancado dentro de um pedaço de papelão, cobrindo tudo, a respiração, sufocando ele, prendendo os movimentos. E aí a cenógrafa foi categórica, ela falou, olha, não, deu muito trabalho fazer isso é exatamente o que a gente conversou, não dá para eu fazer outra coisa. E aí eu não me lembro, e eu tô sendo muito honesto, eu não me lembro o que aconteceu, mas o que eu vejo é eu, Diogo, nos bastidores desse teatro, com esse monumento de papelão, lindérrimo inclusive, meio brilhante, uma coisa muito louca, muito bonita, muito bem feita, manual, completamente artesanal, mas eu me lembro de eu, Diogo, com uma tesoura na mão, uma tesoura grande. E eu fiz um buraco nesse negócio, de maneira absolutamente irresponsável, ou não, nunca saberei, já faz muito tempo, eu fiz um buraco e comecei a fazer uma espécie de buracos para que o ator pudesse respirar ali dentro e para que o ator pudesse ver o lado de fora. Eu já tinha proposto à cenógrafa que fizesse algumas formas, que recortasse de alguma maneira, mas não rolou, ela não aceitou, não era isso, ela ficou brava, ela ficou triste, e aí obviamente que eu fiz essa situação aí, essa ação ridícula, grosseira, que foi abrir um buraco. E quando eu abri um buraco, ela me pegou no flagra, foi um escândalo, ela com a tesoura na mão, pegou a tesoura da minha mão, falando, você não devia ter feito isso, você não pode fazer isso, é uma falta de respeito, eu nunca fui tão desrespeitado em toda a minha vida. Ela tinha razão, ao mesmo tempo eu tinha razão, ao mesmo tempo o ator tinha razão, né? E ela acabou fazendo umas formas bonitas, a parada ficou incrível e o ator conseguiu respirar e ver a cena, o espaço, o resto do elenco. E eu acho que isso deve ser suficiente, eu acredito que isso deve ser suficiente para a gente pensar um pouco sobre como que a gente faz nesse jogo de criar artisticamente, como
como a gente faz para conseguir coexistir as diferenças sem ferir uns aos outros, né? Como coexistir aquilo que é muito importante para mim com aquilo que é muito importante para o outro, sem furar o olho, sem se machucar, sem se ofender, sem instaurar uma dimensão horrorosa de trabalho, de mau humor, de mal-estar. Enfim, eu, desde aquela época, penso muito sobre isso. Eu acho que hoje eu não faria de novo, não pegaria algo criado pelo outro, meteria a tesoura, jamais. No entanto, também não sei se eu quero trabalhar com pessoas que façam esse tipo de imposição, né? Ou seja, pessoas que porventura tenham a escuta pequena, fechada. E eu não estou falando isso porque o que a gente está fazendo agora me leve para esse lugar, não. O que a gente está fazendo agora está fluindo, está muito gostoso, está muito bonito, está muito enigmático. E eu acho que isso se comprova e se fortalece com o que aconteceu ontem, no encontro de ontem, que foi nosso encontro 10. Eu perdi o encontro de quinta, eu fui convidado a sair, eles ficaram trabalhando, o elenco, trabalhando com a dramaturga. Quando eu voltei na sexta, quer dizer, minha casa, quando eu acordei, arrumei a casa, eles já estavam chegando, a equipe toda chegando, café, conversa. E aí, o que eles fizeram na quinta, o que eles fizeram na sexta, firma um pouco o processo criativo que a gente vinha tendo, firma de uma maneira sinuosa, delicada, misteriosa, porque não está tudo explícito, não sabemos exatamente o que está sendo criado, não sabemos que peça é essa, sobre o que ela é, quais são as cenas, né? Eles não estão com texto decorado, não tem nada disso, tem algo sendo forjado, assim eu sinto. E na sexta eles fizeram um outro algo, apresentaram, realizaram algo para a equipe toda, incluindo eu, e eu não sabia de praticamente nada. E o que eles fizeram? Eu anotei alguns pontos para partilhar com vocês. Envolvia itinerância dentro desse apartamento, a gente saía de cômodos, ia para os cômodos, entrava num cômodo, saía de outro cômodo, tinham situações entre eles, então 2 pessoas no quarto, 2 pessoas na cozinha, 2 pessoas no outro quarto, no banheiro, na sala, então tinha aquele jogo que a gente experimentou na semana, deles mudarem de posição. Tinham diálogos e palavras e conversas sempre muito tímidas, muito fechadas, não dava para sacar exatamente o que eles estavam fazendo. E tinha também, obviamente, essa manutenção, ou vamos dizer assim, a persistência do vidro. Isso é que tá louco, tá? O vidro, né? O vidro veio como uma proposta minha. Num dos primeiros encontros eu propus que eles reunissem na sala aqui, onde eu tô, aqui de casa, que eles reunissem todos os vidros que eles encontrassem dentro de casa. Então, como eu disse há tantos relatos atrás, eles desaparafusaram tudo, as lâmpadas, os potes, os vidros, as coisas da cozinha, do banheiro, do quarto, os quadros, os vasos de planta, tudo, e a coisa do vidro de alguma maneira está persistindo. Eles quebraram um copo numa composição da semana passada, que foi bastante violento, porque, enfim. E ontem eles também quebraram, só que não foi pouca coisa, foi bastante coisa, foram, sei lá, cerca de 4 ou 5 coisas de vidro no chão, esparramando vidro. Então tá sendo... Eu não sei o que é isso do vidro, eu não entendo ainda o que é isso, apesar de eu ter proposto, eu não sei o que significa, e eu sinto também que ninguém sabe, mas a gente está indo e eu não sei por quê. E de alguma maneira essa composição de ontem foi uma composição muito mais... Como é que eu posso dizer? Ela foi muito mais... Não é firme, não é melhor, não é uma composição mais legível, não é isso. Mas a sensação é que já tem alguma coisa correndo entre eles que nem sempre está dita. É como se eu falasse... Produção de intimidade é algo que a gente tem de alguma maneira pesquisado. E aí tem uma coisa muito assustadora que é o seguinte... Será que existe a possibilidade da gente, num processo criativo, artístico, no caso nosso, com teatro, será que existe a possibilidade de tocarmos num determinado tema, assunto,
sem que esse tema, sem que esse assunto não mexa com a gente, não modifique a gente, não nos coloque também para se relacionar em vida com aquele assunto, né? Eu tenho a sensação que tem duas intimidades se fazendo simultâneas, né? Tem a intimidade da criação, enquanto conteúdo, enquanto algum tipo de peça que está por vir, que a gente está indo com calma, construindo, e tem a intimidade entre essas pessoas, entre esses corpos, entre as conversas que se dão entre cada um de nós e cada uma. Então veja, duas intimidades, a intimidade, digamos assim, temática da peça que estamos criando e a intimidade entre as pessoas que estão criando a peça. Isso é bonito. Isso é estranho, porque de alguma maneira o que eu venho sentindo é que eu já não sei qual intimidade está em jogo. Me parece que as duas estão se dando a mão, as duas estão conversando simultaneamente, né? Então eu sinto que tem uma intimidade entre esses atores, essas atrizes, e eu sinto que também estamos criativamente falando sobre intimidade. E é bonito esse vazamento de um plano de conteúdo da peça e um plano de produção prático dos corpos em troca, em negociação, em trabalho. É bonito ver isso. Eu fico tocado mesmo, eu fico... É um pouco mágico, talvez, um pouco... ou como quiser chamar, absurdo, estranho, é um pouco foge da mão, do controle. Não queremos controlar, mas muitas vezes as coisas acontecem e a gente não faz ideia por que acontecem. Quem produziu essa conexão? Como que isso se deu aqui? Por que estamos fazendo desse modo? E o que estava em um subitamente passa para o outro, e você não sabe a origem das coisas, porque elas estão em conversa, né? Elas estão em relação. Então eu tô realmente muito afetado por essa aparição desse papo de intimidade, por estar de fato sentindo uma intimidade crescendo, uma confiança, uma comunicação que começa a se fazer pelo olhar, né? Não precisa tanto de palavra, não precisa tanto de acordo, né? Uma comunicação corajosa, uma conversa tenaz, firme, forte. Eu estou sentindo isso está acontecendo na minha frente, ao meu redor, comigo, com essas pessoas dentro da minha casa. E aí na sexta-feira eles apresentaram, tá? Eu estou usando essa palavra apresentaram. Eu não sei propriamente se é sobre apresentar, eu não sei se é sobre apresentar, eu não sei se é sobre realizar, eu não sei se é sobre teatro, eu não sei se é sobre performance. Por enquanto eu não sei muita coisa e tá tudo bem. O que eu sei, de alguma maneira, é que eu não sei. Em outras palavras, o que eu sei é que a gente está descobrindo. Então, por que saber de antemão? Então estamos indo com calma, apesar de eu achar... Essa semana eu senti um pouco de angústia. Teve um encontro que foi o da segunda-feira que, de alguma maneira, eu senti que o elenco estava meio assim, e aí, sobre o que é? Ainda que eu saiba que estamos em parceria, e Diogo, tem muita tranquilidade em não saber. Eu acho que faz parte, eu não sei, parece que eu tô há muito tempo me treinando para lidar com aquilo que eu não sei, com calma, com cuidado, com escuta. Mas às vezes vem um frissonzinho, isso aconteceu na segunda, vem um frisson, tipo, e aí, do que é isso, né? Do que vai ser? Será que a gente não faz sobre isso, sobre aquilo? E eu meio foragido, falando, não, peraí, não precisamos saber agora, só que vai virando um texto também meio grudento, um texto meio assim, não, calma, daqui a pouco a gente descobre, e aí eu tô me perguntando, quando é o daqui a pouco? Quem descobre? Quando saberemos? Existe o momento de sabermos que a peça que estamos criando é sobre isso, que ela é assim, que ela tem por propósito algo muito específico? Que momento é esse? Quando é que ele chega? Que hora é essa que não chega? E aí eu respiro e protejo o processo. Eu protejo o processo. Eu costumo dizer, eu acredito muito nisso, que eu perco a peça, mas eu não perco o processo. Eu perco a peça. Pode ser estranha, pode ser bizarra, pode virar uma coisa nada a ver, pode ser ruim, essa palavra babaca, né? Pode ser ruim, que peça ruim, peça estranha, com gente esquisita, não tô legal. Beleza. Se o processo estiver protegido, se os encontros estiverem protegidos, se tiver
alegria costurando aquelas pessoas, aí pra mim tá tudo certo, zero chororô, sem sofrimento, foda-se a peça, eu fico com o processo. Mas temos que ter algumas responsabilidades, afinal de contas, juntamos pessoas cujo propósito é realizar algo, então ainda que a gente proteja o processo, a gente tem que proteger também o algo. Não é um jogo 8 ou 80, tipo, eu tô cuidando do processo, foda-se a peça. Não, mas também não é, só tô preocupado com a peça, foda-se o processo. Né? Então, de alguma maneira, ser artista é ser no meio do caminho, né? É ser no meio do caminho, não é só estar no meio do caminho, é estar como quem é. Eu estou no meio do caminho porque eu sou no meio do caminho. Porque eu não tenho tanta voracidade em fechar, pegar, resumir, entender, explicar. Agora, dá trabalho esse tipo de presença, de postura no mundo. Dá trabalho porque o mundo está nos dizendo justamente o contrário, às vezes eu sinto. Às vezes não, bastante. O mundo está dizendo vai, tem, não, sim. O talvez ele é muito pouco protegido. E em processo criativo vai rolar o talvez, né? Vai rolar o talvez, quase sempre é o talvez. Porque cada dia abrem-se outros lugares e aí aquilo que era se desfez e virou outra coisa. Então a gente está sempre num quase, mas não tem nada de ruim, né, nesse quase. Eu sinto que a gente está num quase. Eu sinto que se a gente quiser falar que é isso e é aquilo, a gente vai e vai atacar, e vai perseguir, vai pesquisar e vai compor. Mas eu também me pergunto, o que a gente deixa de encontrar quando a gente pré-determina tudo? O que a gente deixa de descobrir quando por uma simples fobia, ou por um simples desespero, ou por uma simples agitação, a gente quer empacotar a coisa, dizer que é assim, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Eu não sei, eu tô segurando um pouco. Eu acho que a próxima semana de encontros vai ser um pouco pesada. Vamos começar a definir coisas. E aí aquela beleza, definiu isso, não acaba, entra dentro disso, mergulha, naufraga, vai abrindo espaço dentro de uma única coisa pequena que foi escolhida. E aí, obviamente, depois da composição, da cena, da não cena, do que eles apresentaram, fizeram, não sei o nome, na sexta-feira, que foi ontem, para toda a equipe, depois disso, a gente obviamente conversou, né? Eu acho que às vezes eu sou um engano, eu não sou um diretor de teatro, eu só sou alguém que gosta de conversar. E aí, não sei se é um problema muito brabo, psicologicamente falando, mas eu tenho demanda pelo falatório. Eu penso falando, eu escuto também falando e ouvindo, obviamente, mas em conversa, né? Então, a fala não é só a fala que a gente fala, é também a fala que a gente pensa, né? Um pensamento falado. Então a conversa é fundamental. É fundamental para eu encontrar o meu próprio pensamento, porém não em mim, mas no eco no outro, do outro, na voz do outro, na construção do outro, né? Então tem sido muito mágico, eu tô com essa palavra hoje, mágico, magia. Tem sido muito, muito bonito. Tem sido muito efetivamente real. Essa é a palavra. Tem sido efetivamente real. Ontem nós estávamos aqui, depois de ficarmos cerca de quase 2 horas assistindo, participando, se aproximando do que eles fizeram. E só de maneira resumida, o que eles fizeram foi... Estávamos aqui, a equipe inteira... eles nos deram papeizinhos específicos para cada um de nós, dizendo uma ordem de cômodos. Então eu recebi um papel, eu até postei no meu feed com o relatório do encontro de ontem. Eu recebi um papelzinho que eu fiquei segurando durante a apresentação deles, que tinha uma ordem, 1, 2, 3, 4, 5, se não me engano era quarto 1, que é o quarto maior no final do corredor, 2... banheiro, 3, quarto 2, que é o meu quarto, que é um quarto aqui na lateral, 4, cozinha e 5, sala, isso. Então, veja, eles deram essa ordem de ordenação de cômodos e eles falaram, vocês serão avisados quando tiverem que mudar de cômodo, ou seja, sair do cômodo que vocês estão e irem para o próximo cômodo. E aí eles fizeram coisas, assim, o primeiro quarto... Só vou dar um exemplo, assim, não vou narrar um por um, até porque
Eu tô mais preocupado com as coisas que foram conversadas, né? Elas sim abriram muitas questões. Mas eu entrei no quarto 1 e quem estava trabalhando, fazendo, vivendo, era o Val, ator, Val, e a Amanda, atriz. A situação que eles construíram era bem legível, a Amanda estava embaixo das cobertas, muitas cobertas, ela parecia tremer, parecia que estava com febre, de fato você olhava para ela, e eu sei que a Amanda não está com febre, mas ela estava naquele momento, né, porque nós temos essa capacidade, né, de mexer com o corpo e fazer com que o corpo mexa com a nossa cara, com a nossa cor, com a nossa temperatura, com a nossa dimensão psicológica. Então a Amanda, subitamente, quando eu entrei no quarto 1, estava com febre, e o Val, atencioso, preocupado, mexia num chá, numa xícara minha, que tem aqui no armário, que ele pegou, com um chá que estava numa garrafa muito quente e uma colherzinha, aquele barulhinho de colher na xícara. Um chá, aparentemente um chá, e ele tentava oferecer para ela um chá e ela negava, só que foi muito bizarro, ou estranho, ou sei lá qual é a palavra, porque o Val, durante toda a situação com a Amanda, não parava de esfriar o chá, e a Amanda foi também, de alguma maneira, pelo menos assim, foi essa leitura que eu fiz, a Amanda foi de alguma maneira esfriando. Então ela estava numa recusa, não queria chá, parecia estar febril, e ela foi, num dado momento ela sentou, num dado momento ela tirou um dos casacos, ela estava com alguns casacos e cobertou em cima da cama, e ela começou a falar alguma coisa. E aí essa conversa foi muito íntima, o Val precisou, ainda mexendo com o chá, e parecia que o chá era ela, entende? Ainda mexendo com o chá, o Val precisou sentar na cama e eles falaram muito aqui. Muito perto. E aí, obviamente, eu não sabia se eu podia chegar perto, se eu estava meio com vergonha, não quero atrapalhar, mas será que não é para eu chegar, já que eles estão falando baixo? Será que eles estão falando para eu ouvir? Será que tem algo sendo dito? Será que eles... O que é isso, né? Aquela coisa. E aí eu tentei, eu ouvi algumas coisas relativas a uma espécie de... ela reclamando de alguma... fui traída ou alguma traição, mas não era uma coisa tipo amorosa, era uma traição, pelo que eu saquei, era alguma coisa relacionada à amizade, tipo, fui traída por um amigo, uma amiga, não sei exatamente, porque a conversa deles era finíssima, e aí num dado momento, longos minutos, deve ter durado uns 20 minutos ou mais, assim, eu não estava mexendo com o celular, eles também me pediram que eu não anotasse nada, num dado momento a Amanda ali e o Val naquela conversa, e aí um susto horroroso, porque obviamente estava demorando, quebraram em algum cômodo que não foi no quarto, depois eu viria entender que era na sala, aqui nessa sala, quebraram algo de vidro, e aí quando quebrou o Val falou, por favor, vocês podem ir para o próximo cômodo, e aí tava eu e Luísa, dramaturgista, eu e Luísa éramos a dupla que tava naquele bonde do quarto 1, a gente foi pro banheiro. E aí foi uma loucura. No meio do caminho a gente cruzou com outros amigos da equipe transitando entre os cômodos. E aí quando a gente entrou no banheiro, com calma, uma nova situação aconteceu. Estava acontecendo, na verdade, com a Nath, a atriz, Natália, e a Jojo, a atriz também. E aí eu não vou descrever como foi, porque eu já escrevi no meu diário, eu não quero... Eu tô interessada na conversa, assim, na conversa com a equipe. Bom, eles fizeram essa composição, essa cena, essa performance, esse negócio dentro desse apartamento. Durou um bom tempo, durou pelo menos 1h30 ou um pouco mais, eu não me recordo exatamente, durou um tempo. Acho que foi mais, acho que foi 1h45, tipo 47, 48, foram quase 2 horas. Depois sentamos na sala e conversamos. Conversamos, os atores e as atrizes muito sagazes, pouco falaram, só olhavam, ouviam
e entre si se olhavam e concordavam, e balançavam a cabeça e riam, e sabiam de coisas que a gente não sabia, né? E eu ali também não sabia de quase nada, porque eles me tiraram do encontro em que eles construíram de alguma maneira isso que eles apresentaram ontem. E aí eu queria destacar algumas coisas que ficaram dessa longa conversa, o encontro de ontem que era para terminar 1h30 da tarde, terminou 2h pouca, porque a conversa rendeu, e aí faz café, pega água, aí posso pegar esse biscoitinho aqui? Pode pegar, pega, a gente aqui na sala, numa fritação, essa é a palavra, fritação, pensando coisas, imaginando coisas, inventando coisas, e aí a nossa iluminadora, a Livs foi maravilhosa, ela fez um comentário muito precioso, que foi... A Livs falou, gente, eu li no diário do Diogo e tenho ouvido isso ser falado, mas assim, eu amo esse título. Declaração de Dependência, eu amo esse título, para mim esse é o título da peça, da performance, Declaração de Dependência, tem tudo a ver, a Livs é iluminadora, tá? Só para deixar evidente, mas assim, a gente pouco falou, digamos assim, cada um pouco falou do seu trabalho, porque não era sobre isso, era sobre nós, artistas, juntas e juntos, conversando sobre uma coisa que estamos criando, e a Livs puxou isso. Ela falou, gente, eu amo Declaração de Dependência, eu gosto, eu também gosto. Eu não tenho certeza se vai ser o nome, mas a Livs frisou. Ela falou, eu acho muito bonito, eu acho forte, eu acho... E aí ela soltou esse comentário que eu queria falar. Ela falou... Temos que entender também por qual viés a gente quer abordar essa dependência, porque a dependência, pelo que eu estou sentindo, ela pode ser uma dependência no sentido positivo, né? No sentido eu dependo de você, e aí a galera obviamente lembrou do gesto da semana passada, dos braços pendendo, pendendo, quase como se estivessem pedindo, né, algum tipo de proximidade. Mas a Livs chamou atenção para essa dependência ruim também, ou para as dependências ruins. Ela falou ela falou algo tipo, eu lembro que ela falou a palavra vampiro, assim, né? Quais relações entre, né, de vampiro, imagino que vampirescas, né? Onde eu dependo de você, mas eu tô te usando, eu tô tirando a sua força. Então a Livs defendeu esse título, não que a gente estivesse brigando, né, qual é o título, mas ela fez uma fala bonita. Uma fala forte, uma fala, enfim, que me deixou intrigado. E aí, na sequência, o Pedro, que é o nosso diretor de arte, né? O Pedro, muito engraçado, porque o Pedro me falou também em algum momento ontem, acho que foi antes de ir embora, ele falou, eu parei de tentar entender exatamente o que eu vou fazer, tô fluindo e a gente vai entendendo que horas é pra gente definir coisas. E eu falei, Pedro, perfeito, vambora. Vai chegar o momento que a gente vai precisar tomar decisões, fazer coisas concretas. Espero que esse momento seja dentro de algum tipo de planejamento mínimo, mas é isso, não vamos nos afobar. E aí, falando nisso, o Pedro ignorou completamente os assuntos relativos a cenário, objeto, espaço, e ele, na verdade, falou, olha... O que eu senti, claro que eu não estou falando o que o Pedro falou, porque eu não anotei o que o Pedro falou, mas eu lembro que ele falou uma coisa muito bonita, muito importante, que eu sei que, ele falou algo tipo, eu sei que já é um assunto entre vocês, entre a equipe, né? Nós da equipe, que não elenco, que não é dramaturgo, que não diretor, estamos vindo uma vez por semana ver o que vocês estão fazendo, e é óbvio que o assunto, seja tema, conteúdo, da intimidade está evidente, assim. Tem uma produção de intimidade acontecendo, dá pra ver que rola uma coisa de cuidado, e não só um cuidado de alguém para si próprio, né? Um cuidado de um com o outro. Ele falou que sente isso, que isso é real, que não precisa inventar, não precisa fazer força para chegar nisso. Tem uma intimidade e eu amei esse comentário do Pedro, tem uma duração, ele usou essa expressão, duração cotidiana. Eu amei isso. Porque, de fato, é o que a gente está querendo, né? Quebrar um pouquinho o tempo do espetáculo, o tempo espetacular, o tempo muito montado, muito editado, muito cheio de efeito, e deixar as coisas gastarem tempo, o tempo que quiserem, né? Então,
Eu gostei muito dessa percepção de que já estamos em meio à intimidade, ela já está rolando e ela pressupõe tempo. O cuidado consigo e com o outro pressupõe tempo. Depois do Pedro, eu lembro que o Phil, o nosso diretor musical, que também pouco falou de música, de sonoridade, por aí vai, o Phil destacou algumas coisas muito interessantes que, na verdade, diziam respeito, eu vou colocar essa palavra, ele não falou essa palavra, mas diziam respeito a propriamente uma dimensão formal, né? O Phil chamou atenção para como tem sido bacana para ele essa dinâmica de rodízio, né? Dele mesmo, enquanto dito espectador público, tá em rodízio, tá se deslocando de um cômodo para outro. Ele falou que sente que está em trabalho, ele sente que ele pode sair, ele sente que ele pode circular pelo apartamento e que isso é interessante porque, de alguma maneira, ele pode compor a narrativa dele ou combinar da maneira que ele quiser naquele momento que ele estiver ali. Então ele destacou essa itinerância, esse rodízio, e o filme fez descobrir uma coisa que eu não sabia. Eu já falei no início, mas eu não sabia por quê. Quando eu saí do primeiro cômodo para o segundo, eu não vi o que aconteceu no primeiro cômodo. Eu vi, saí e eu parei, obviamente, de ver o que aconteceu no primeiro cômodo. E o Phil, na conversa, me fez perceber uma coisa que o elenco não tinha me falado, e a dramaturga também não, que é: eles estão fazendo o jogo de mudar de posição. Então, o que aconteceu com a segunda galera que entrou no quarto 1 foi que quem estava com febre era o Val e não a Amanda. A Amanda esteve com febre e depois ela virou a pessoa que serve o chá para o Val que estava com febre. Então, como esse momento no quarto aconteceu algumas vezes, eu acho que a Amanda teve febre, depois tentou curar o Val, depois voltou a ter febre, depois voltou a curar o Val. Então, assim, essa dinâmica que eu estou chamando de formal, o Phil destacou, falou muito interessante, gosto, me interessa, me sinto em trabalho, em atividade, e o que eu fiquei pensando basicamente será que tudo que a gente gosta numa sala de ensaio, será que tudo que a gente acha bom numa sala de ensaio, será que tudo isso fica na peça? Ou será que por acharmos que, uau, que bonito aquilo que você fez, uau, que impactante aquilo que você fez, será que isso significa prontamente que aquilo que você fez, que foi aplaudido num dos encontros, será que aquilo tem que entrar na dita peça que virá? Tem que obrigatoriamente fazer parte, né? Veja, um processo criativo gasta tempo. Os ensaios, os encontros gastam tempo. Em outras palavras, usando um repertório do audiovisual, o material bruto da sala de ensaio é transtornantemente maior do que o material que vai aparecer na dita peça, no corte final da peça, né? Então, é forte ouvir a equipe falando coisas. Isso me interessa, isso é foda, cara, isso é muito bom, isso tem que entrar, isso tem que ficar, mas se tudo que for aplaudido e desejado entrar na peça, a peça não acaba nunca, né? Então eu tô super naquele momento de acumular desejos, dizeres muito legais, bacana, isso é foda, isso é incrível, mas pra mim, sei lá, diria que nada ficou ainda. Nada ficou. E aí eu tô dizendo isso. Para outra pessoa, talvez já exista muita coisa que tenha que estar na peça. Por exemplo, a Greg. A nossa fotógrafa, ela teve a brilhante, péssima ideia de dar parabéns para a parada do vidro. Galera, tipo, hoje, sábado, eu acordei para varrer de novo e passar pano de novo na minha sala, porque tem vidro, pedaço de vidro pela casa inteira, embaixo de móvel, eu já me cortei, né? Então a galera tá quebrando vidro. Isso num primeiro momento foi uma ação bacana, culpa minha, eu que propus que eles se relacionassem com vidro, mas eles seguiram. E agora eles estão literalmente quebrando coisas. Eu já sei que estão trazendo coisa de casa, vidro grande de azeitona, vidro de não sei o que, copos, coisas meio velhas, estão quebrando. E na minha área, do lado da máquina de lavar, tem uma caixa gigantesca de papelão, com jornal dentro, né, revestindo ela, cheia de caco de vidro. Então, assim, eles estão quebrando caco de vidro. E a Greg, nossa fotógrafa, que obviamente já pegou umas fotos surreais, ela falou que eu amo vidro. Ela falou, eu amo vidro. Eu perguntei, tá, eu amo vidro, também amo, mas por que, Greg? Me dá uma luz, me fala, por que você ama vidro? E ela falou, não, pelo simples fato de que
é de fato um ato real, né? A gente sabe que quebra na nossa frente. E aí fudeu, né? Aí fudeu, porque o argumento é infalível, né? Tem algo de ordem muito real que costura tanto o ator, o performer, a atriz, com o espectador, quem tá assistindo, que é algo quebrar com propriedade, com barulho, né? Algo quebrar com vontade. Eu não sei. Pra mim é muito confuso ainda essa coisa do vidro. Eu já penso em produção, sabe? Eu já penso em, peraí, da onde a gente vai tirar vidro? Depois o que a gente vai fazer com esse monte de vidro quebrado? E se alguém se machucar? Enfim, dramas de um diretor, é inevitável não pensar nessas coisas. Depois, o Breno, que é parte da nossa equipe, que é o nosso assessor de imprensa, o Breno trouxe uma questão também valorosa, assim, simples, uma fala simples. O Breno falou: não sei o que está acontecendo, mas tem algo acontecendo. E isso deixou todo mundo em polvorosa. De fato, não sabemos o que está acontecendo, mas tem algo acontecendo. Entre esses atores, tem alguma coisa invisível, talvez, que eles foram combinando. Tem algum mistério que está protegido, que não está sendo contado. Tem alguma fala que não veio ainda. E isso produz na gente, de acordo com o Breno, e eu concordo com ele, apesar do meu olhar muitas vezes estar olhando para coisas muito específicas, objetivamente falando, eu estou prestando atenção no modo como fulano fala, eu estou prestando atenção na gestualidade da fulana embaixo da coberta, eu estou prestando atenção na tremedeira do corpo enquanto uma está ensaboando a outra, eu estou prestando atenção no sorriso do olhar entre, sei lá, o Theo e o Thiago na cozinha, cozinhando, né? Eu não percebo tudo, obviamente, por isso uma equipe, né? Para que a gente agregue os olhares, e a Greg está fascinada. Ela falou que o vidro veio para ficar, que a gente pode pensar o vidro tanto pelo ato de quebrá-lo, como um ato real que acontece, como também por uma dinâmica de reflexo. Aí ela falou essas seguintes palavras chiques: reflexo, reflexividade e reflexão. Puta merda, assim. Eu realmente estou começando a ceder para o vidro, não sei o que fazer. A Greg falou do vidro, o Breno falou do acontecimento, tem algo acontecendo, e é isso, eu estou cativado por isso. E aí, para terminar, a equipe, a gente ficou muito tempo conversando, dá-lhe café, dá-lhe água. A Lu, que é a nossa dramaturgista, ela... Cara, a Lu, ela foi bem... Eu diria até que foi curta e grossa, assim, a fala dela. Ela falou: gente, vai ser aqui, né? Vai ser aqui. Ela tá falando do aqui, meu apartamento, né? Ela definiu, ainda que não tenha sido isso, mas ela confirmou o que a gente talvez já saiba, né? Que vai ser aqui, né? Ela falou: vai ser porque tem que ser, porque o que vocês estão produzindo parece já estar respondendo ao espaço em que vocês estão criando. Nos parece, pelo menos ela falou, a mim, parece fundamental o trânsito entre os cômodos, as situações íntimas, caseiras, domésticas, familiares, e aí vai ser aqui, eu não sei se vai ser aqui. Claro, eu não tô aqui para dizer vai ou não vai, mas obviamente que a gente ainda vai gastar um pouco a cabeça e o corpo tentando descobrir se vai ser aqui essa dita peça, se é uma peça, se vai ser em outro lugar, né? Apesar de que já me parece muito bizarro imaginar que a gente vai correr atrás de um teatro para fazer essas experimentações que já estão acontecendo, né? E aí nessa semana que tá vindo, a gente vai ter uma reunião de produção com o Zoe, que é o engenheiro de produção da nossa equipe, que vai conversar, trocar comigo para a gente desenhar melhor um plano de produção, um modo de produção para que as coisas fluam de maneira linda. E aí, se eu pudesse, tá? Se eu pudesse imaginar o que vai se tornar essa criação que a gente está fazendo, se eu pudesse imaginar o que essa criação artística que a gente está fazendo quer ser, né? O que ela quer virar, né?
ela quer chegar ao mundo com que cara, ela quer falar de que jeito, ela quer ser alegre de que maneira. Se eu pudesse imaginar isso, eu não sei, eu diria que na próxima semana eu vou conversar bastante com a equipe, com o elenco, para que a gente veja um pouco deles, né? Assim, eu sinto falta, não de maneira barata, temática, aproveitadora ou não para seguir nenhum tipo de moda, mas eu tô intrigado em saber mais, assim, das intimidades do elenco, né? Assim, não propriamente para colocá-las em cena, né? Mas para a gente misturar um pouco dessa coisa de vida e de arte, né? Eu tô sentindo que eles estão com coisas aqui que ainda não saíram e que poderiam aparecer, não necessariamente para ficar, não necessariamente para acontecer na peça, na criação, mas se eu pudesse imaginar o que essa coisa que a gente está fazendo dentro desse apartamento, se eu pudesse imaginar o que ela vai se tornar, claro, eu imagino uma coisa alegre, né? Eu imagino a minha casa sendo povoada de muitas pessoas, tanto da equipe quanto público, eu não sei, eu imagino que talvez possa ser uma peça, uma performance em looping, onde eles fiquem o dia inteiro mudando de cômodos e posições e comendo e tomando banho e vivendo, e o público entrando de turnos em turnos, né? Eu consigo imaginar eu batendo na porta de cada morador e moradora desse prédio grande onde eu moro para convidar, para dar um pulinho no 303, porque tem alguma coisa acontecendo. Eu consigo ver, sobretudo, algum tipo de intimidade que esteja precisando de escuta, de troca, de parceria. Eu acho que a gente está aqui não para encenar o tema intimidade ou para falar de intimidade. A gente está aqui talvez para prestar um serviço, né? Assim, público, um serviço sobre a importância do cuidado conosco, cuidado nosso para com nós próprios e o cuidado nosso com o outro, né? Uma percepção realmente, uma proposição propositiva para o mundo, para uma época, né? Assim, eu sinto que essa intimidade ainda ela está entre nós como uma palavra, como um assunto, um tema. Eu queria ver biografia, assim, se eu pudesse imaginar, eu não tenho como, eu posso imaginar, eu estou imaginando, assim, mas se eu pudesse imaginar, né? Uma coisa é realizar, né? Assim, a outra coisa é imaginar, realizar, imaginar, né? Aqui eu realizo, aqui eu imagino. Uma coisa é imaginar, imaginar tem força, sem dúvida. Mas se eu pudesse imaginar o que vai ser, eu diria que vai ser bonito. Bonito porque gostoso, gostoso porque alegre entre as pessoas. E eu diria que a gente vai tocar não só na intimidade enquanto um tema, mas na nossa intimidade, ansiando, esperando que toquemos também na intimidade do outro, na intimidade de quem nos assiste, ou de quem não nos assiste, né? Não vamos falar essa palavra. Quem nos assiste como quem nos dá assistência, ou quem está perto, ou quem está junto. Não sei, tá? Eu tô só imaginando. Mas é isso, talvez eu tenha que ceder. Eu acho que... Não sei, eu acho que talvez sim, aconteça aqui, nessa sala. Eu acho que aqui. Se eu pudesse imaginar, eu imaginaria isso. Algo acontecendo entre pessoas, aqui, um acontecimento entre pessoas, um acontecimento para pessoas. É isso, se eu pudesse afirmar um pouco mais sobre o que eu diria que é isso. Alguns acontecimentos íntimos entre pessoas não tão íntimas assim. Talvez seja isso.